Tem sido um manjar mesmo muito grande, não só estes dias, mas desde que entramos aqui nesta sala hoje de manhã, todos estes testemunhos que foram dados, já foi uma grande pregação. E para acrescentar o meu testemunho, a pregação que todos vocês já fizeram, eu só quero dizer isto, que Deus tem todo o direito de ajeitar, aferir. Antigamente os carros era preciso afinar para não fazerem barulhos esquisitos. Hoje é tudo através de computador, já ninguém sabe o que é afinar as velas. Aqueles que sabem mais antigos, não é? Às vezes o carro era preciso afinar, não sei o quê, andavam lá, que era para não, quando ia andar, não fazer barulhos esquisitos. E eu sinto que, para mim própria, houve uma afinação, mas houve também um aferir de hora. O meu relógio é automático, mas não é digital, porque eu gosto de ver as mãos andar à volta. E então, quando a hora muda, é necessário eu manualmente mudar a hora. E num mundo automático em que nós vivemos, nós tornamos-nos muito preguiçosos. Estamos à espera que o café saia da máquina, do micro-ondas, tudo tem que sair na hora e certas coisas têm que acontecer digitalmente na nossa vida. Mas Deus requer de nós a aferição manual. Porque Ele quer que a gente se conscientize daquilo que está a fazer para termos convicção. Ele poderia, através do seu poder do Espírito Santo, mudar a nossa cabeça. Assim. Mas Ele estaria a violar a nossa decisão, a nossa escolha. E estaria a apagar o conhecimento que nós temos. E não é assim que Deus trabalha. Ele quer que a gente deseje de todo o nosso coração aquilo que Ele quer e está a fazer e aquilo que Ele planeou e deseja para nós. Hoje, depois de estes dias, uma conferência como a gente teve, e depois de todos estes testemunhos, só há uma coisa a fazer, é continuar a dar aquilo que Jesus, continuar a dar o manjar. E hoje de manhã, ontem à noite, quando eu fui para a cama, eu pensei, you weren't very bright. Porque vir pregar uma igreja depois de uma conferência como aquela, that was sneaky. E eu disse, Senhor, fala, diz-me o que tu queres que eu diga amanhã. Eu não vou dizer nada mais do que tu não disseres. E hoje de manhã o relógio tocou e quando o relógio fez um barulho, mas ao mesmo tempo eu ouvi Colossenses 3. Por isso vamos abrir Colossenses 3. E eu vou ler rápido como contexto. Mas diz assim no versículo 1, Colossenses 3, 1 a 17. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Se fostes ressuscitados com Cristo, pergunta, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus.
Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, pois morrestes. Uau! E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E vou parar aqui um minuto para voltar ao princípio do versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Vamos voltar ao versículo 1, onde diz, portanto, já esteve a explicar outras coisas, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Aqui não está a falar que quando Cristo, no versículo 4, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Não está a falar que nós nos vamos manifestar com Ele em glória um dia quando Ele vier. É agora. Como é que eu posso ter tanta certeza? Porque diz, pensai nas coisas de cima, no versículo 3, e diz, no versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ora, há um mistério aqui, que nós fomos ressuscitados com Cristo quando? Quando subimos da água do batismo, todos aqueles que já foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sabem que esta é a realidade. Aceitamos Jesus no nosso coração, Ele vem ao nosso coração, mas quando nós vamos à água do batismo, é ali que nós simbolicamente estamos a morrer para nos levantarmos com a ressurreição de Cristo, identificando-nos com a ressurreição de Cristo, e na ressurreição de Cristo, Ele não é mais o homem que andou na terra, Ele não é mais Jesus o homem e Deus ao mesmo tempo, Ele é o Cristo ressurreto, Ele é a nova criação. Então nós nos levantamos da água do batismo, Ele o primogênito da nova geração, e nós juntos com eles, uma nova geração. Pedro fala que nós somos uma nova geração eleita. Pedro é uma pessoa muito importante naquilo que eu tenho a falar hoje convosco. Quando o pastor Seth me convidou e nós tínhamos falado, eu vir a esta conferência, mas depois eu estava no Camboja e tinha tanta coisa a fazer que já nem sabia se vinha, se não. Mas um determinado dia ele manda-me um texto e naquele momento eu estava a passar por algo em que eu precisava de estar em família. E foi de família que chegou o texto. E isto é importante para eu dizer aqui, porque nós vamos continuar a ver nesta passagem de Colossenses a importância de sermos o corpo de Cristo como uma família espiritual verdadeira. Não é um conceito, tem que ser uma realidade física. A unção de Cristo, a manifestação da glória de Cristo, não é um conceito espiritual, uma coisa que acontece em alguns determinados lugares. O que nós vimos passar estes dias
é a manifestação, quando Cristo é levantado, não a doutrina de uma igreja, não o conhecimento que nós temos, mas Cristo levantado em quem? Dentro de mim e de ti. É a manifestação da glória. Como é que Portugal vai ser abanado e sacudido? Não vai ser porque coisas extraordinárias estão a acontecer, é porque coisas extraordinárias estão a acontecer aqui dentro e vão ser manifestadas através de nós. Por quê? Porque é chegado o reino de Deus a nós. Jesus veio pregando, demonstrando o quê? O reino dos céus. Eu vou fazer um ponto aqui para ilustrar a vida de Pedro. Pedro era um pescador. Tinha um irmão chamado André. E apesar eu podia vos dar todas as referências bíblicas para isso, mas devido ao tempo eu apenas vou mencionar. André era discípulo de João Batista. E quando Jesus veio à água do batismo, do céu, o céu se abriu, baixou o Espírito Santo na forma de pomba sobre Jesus, uma coisa física. Do céu foi ouvido uma voz: este é o meu amado filho, a ele escutai. Deus confirma o seu prazer em Jesus, o Cristo, o ungido, que já tinha sido, diz a palavra de Deus, escolhido desde a fundação do mundo. Antes da fundação ele foi escolhido como cordeiro. E o que é que João Batista diz? Eis aqui o Cordeiro de Deus. E André, que era seu discípulo, uau! Cordeiro de Deus, este tem que ser o Cristo, este tem que ser o ungido. Por que era importante para os judeus o Messias, que quer dizer o ungido de Deus? Por que isso era importante? A bênção de Deus é algo que o mundo inteiro deseja. Eu estive agora um período prolongado no Camboja, um país budista, hinduísmo, e em qualquer parte onde a pessoa vai, encontra ali um altar a Buda, tem os templos de budismo, e todos têm um zelo. Em sua casa, nas lojas, em qualquer lugar, eles têm ali os altares e vão lá pôr comida. Para quê? Para pedir bênção. Deus quer nos abençoar. Em Gênesis, Ele criou e imediatamente abençoou. Ungido quer dizer abençoado. Há aqueles que são contrários e com falta de entendimento e dizem: eu não quero o evangelho da bênção. Desculpa eu te dizer, mas o evangelho é a bênção de Deus. O evangelho está carregado da bênção. A unção, Cristo é a bênção de Deus aos homens. E então André viu isto e diz: uau, o ungido está aqui, eu vou atrás dele. E foi dizer a Simão Pedro: não sabes o que é que eu ouvi dizer hoje? Sabes, aquele ali, ele é o ungido de Deus. E Pedro, pescador, homem de negócios, sabe, oportunista, o quê? Uau, estou interessado. Ficou simpatizante, está a ouvir, está determinado para
Eu preciso observar isto. Entretanto, Jesus está a andar ao longo da praia e pede a ele o barco. Jesus entra no barco, faz o seu sermão e depois diz a Pedro: lança as redes. Pedro, pescador, diz: já andámos a pescar a noite inteira. Eu já fiz tanto trabalho, não é? E diz ele: lança as redes. E Pedro diz: a tua palavra, esperto, eu sei o que faço, mas a tua palavra ungida, ele já está a ter revelação. Este não é um homem qualquer, este é o ungido de Deus. A palavra que sai da boca dele vem com poder, vem com a glória dos céus. Vou fazer o que ele disse. Lança as redes e eles têm uma grande colheita. E Jesus diz a Pedro e a todos que estão ali: segue-me, eu te farei pescador de homens. Todos nós temos esse ponto na nossa vida em que Deus nos diz: segue-me. E o que eu quero apresentar aqui a nós hoje é que, tal qual aconteceu na vida de Pedro, que houve momentos em que Jesus não disse apenas segue-me uma vez, disse mais vezes na sua vida. E eu quero estimular a nossa fé e desafiar nós também. Às vezes nós já somos crentes há tantos anos que estamos pensando: eu estou a seguir, e é preciso ver algo novo como esta conferência acontecer para nós ouvirmos os passos de Jesus a dizer: segue-me novamente, segue-me a um nível mais alto, segue-me a um lugar mais profundo, segue-me em mais intimidade. Não é apenas ouvir aquele segue-me e eu te farei pescador. Na vida de Pedro nós vemos um progresso de como Deus trabalha na nossa vida. Mais à frente nós vemos que Pedro é escolhido, ele já está a seguir como pescador, ele e muitos. E as pessoas que o seguiam, a eles Jesus chamou de discípulos, o que quer dizer aqueles que andam a aprender. O que é ser discípulo? É aquele que anda a aprender. Mas um dia, de entre estes, Jesus chamou 12. E diz lá em Lucas que ele os chamou de apóstolos. Segue-me, vou-te fazer pescador de homens. Foram chamados discípulos. Chama 12 a si e Jesus os chamou de apóstolos. Quer dizer, vocês vão ser enviados. Mais à frente nós vemos na vida de Pedro que Jesus chama Pedro, Tiago e João e diz: vamos subir uma montanha. Eles sobem ao monte da transfiguração. Deus está sempre a chamar-nos a algo mais, a algo mais. Isto é o reino de Deus. Sempre a expandir, nunca está estático, está sempre a avançar. E diz em Mateus que o reino de Deus sofre violência, mas são homens e também mulheres com força e determinação. Na Bíblia em inglês até diz aqueles que são violentos, que empurram contra a resistência que é feita contra o reino de Deus. E
Pedro, Tiago e João sobem com Jesus ao Monte da Transfiguração e eles veem algo de sobrenatural. E Pedro, eu gosto do caráter dele, porque ele não está encolhido para trás à espera. Vamos ver aonde é que isto vai dar, depois eu entro na onda. Ele é o primeiro a entrar na onda. Eu gosto da espontaneidade do Pedro, do coração dele, pronto. Ele vê Jesus, todos estão com medo, mas ele, é Jesus que vai andando sobre a água. Uou! Jesus, eu também quero. E começa a andar e depois começa a ver as ondas e agora? E ele ouve. Tu dizes, vem? E ele foi. Jesus levantou, ele andou sobre as águas. Porquê? Que ele tinha ousadia, ele tinha uma determinação, uma espontaneidade, um espírito que estava sempre pronto. E isto fala-me. Nós temos que ser assim também. E então lá na montanha, esta maneira dele de ser, ele fica tão impressionado com o sobrenatural. Está na hora. Vamos fazer um tabernáculo aqui para Moisés, outro para Elias, outro para Jesus. Ele não tem entendimento dos planos de Deus, mas ele está a fazer planos. Não interessa. Jesus não ficou perturbado por isso. Eu estou contando depressa o que acontece na vida de Pedro, para nós entendermos o relacionamento entre Jesus e Pedro e o que acontece no capítulo 21 de João. Nós sabemos que quando Jesus foi atraiçoado, quando veio Judas, deu o beijo, estavam ali os soldados no jardim. Pedro pensou, não há maneira que vocês vão levar o meu Jesus, ele é o Messias. Pum! Tira a orelha e com a espada, e Jesus põe a orelha, sobrenatural. Eu acho que a estas alturas, no lugar de Pedro, eu já teria começado a pensar, talvez eu não sou assim tão inteligente. Eu estou a irritar o mestre, talvez os meus impulsos talvez são um pouco inoportunos, não é? E começa esta conversa interior, e eu quero vos dizer que esta conversa interior, por causa de coisas que a gente experimenta, e nós temos uma boa motivação, mas não temos a revelação e nem a orientação, nem a direção de Deus, e depois ficamos assim, mas será que eu fiz bem? Será que eu fiz mal? E então, nesses momentos também Satanás está ali a observar e diz, ok, eu vou arranjar uma maneira de começar a trazer este peixe para dentro, enganar, ok, vamos ver, como é que eu vou conseguir pescar? E logo mais nós vemos, Jesus tinha dito a Pedro durante a ceia, Satanás pediu para cirandar-te. Em África eu observei muitas vezes como se põe as coisas numa peneira e fica ali a sacudir e levanta para cima, sai a palha, fica o que é o grão. E Satanás não tem o direito de tocar em nenhum de nós. Isto é a primeira coisa que a gente nunca pode esquecer. Tem que pedir autorização. Então, mas como é que é? Deus ama-me tanto e Ele deixou Satanás vir-me pôr na peneira, estar ali a peneirar. Para quê? Para confirmar a obra dele que já está em ti. Mas naquele processo de aquilo que Deus quer revelar a Pedro,
ele sente-se muito abalado, ele sente-se peneirado. E há momentos na nossa vida em que isso acontece. E é nessa altura que a gente realmente precisa de família espiritual. E então nós sabemos o que acontece na vida de Pedro, que ele diz: eu não conheço esse homem. Nenhum dos outros discípulos foi lá onde Jesus estava a ser açoitado, onde ele estava a ser julgado, mas a tremer e todo envergonhado. E, o que é que vai acontecer? Pedro estava ali. Os outros não estavam, mas Pedro estava ali. E depois nós sabemos, Jesus foi crucificado. Jesus apareceu aos discípulos uma vez, algo muito de sobrenatural. Estava tudo fechado, sobrenatural. Então quem estava morto agora está vivo. Entra na sala sem abrir a porta, e está com eles, come com eles. Tomé não está presente. E quando houve os outros discípulos, que também eram apóstolos, que também eram íntimos amigos de Jesus, porque naquela ceia última ele diz: eu já não mais vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos, porque o amigo sabe aquilo que o Pai está a fazer, e vocês são meus amigos se fizerdes aquilo que eu mando. Então nós estamos a ver este progresso e processo pelo qual a vida de Pedro passou. E agora o segundo encontro em que Jesus aparece, algo de sobrenatural. Tomé desta vez está presente, e ele tinha dito: eu não vou crer a menos que eu veja e ponha a minha mão lá. Muitos de nós temos estas reações. É tão maravilhoso ver como Jesus aparece. Ele estava presente sem estar presente fisicamente. Ele ouviu, Deus ouve a nossa conversa entre nós, uns com os outros. Deus nos ouve. E Jesus entra e diz: Tomé, vês, está aqui ao meu lado. Terceira vez, Jesus aparece aos discípulos. Dizem Atos que durante 40 dias ele se apresentou aos discípulos, ensinando sobre o reino de Deus. E aquilo que eu quero que fique marcado convosco é: Deus está sempre a trabalhar, e nós temos que andar mesmo para conseguir acompanhar aquilo que Ele está a fazer, porque muitas vezes quando nós não acompanhamos é que as coisas ficam paradas e estacadas. E eu vi no meu espírito que Deus tinha aferido o relógio manualmente para Portugal, para a Península Ibérica. Eu ouvi dizer lá que os pés de Jesus tinham chegado e tinham sido postos sobre a península, porque ele aferiu o relógio e diz: está na hora, a hora chegou. Isto quer dizer que todos nós temos que nos desembaraçar das coisas que nos ocupam, das coisas que estavam a perturbar a nossa mente, as coisas que nos estavam a embaraçar, a pôr para trás, e temos que dizer: chegou a hora, eu vou me levantar e vamos ouvir a voz de Jesus a dizer outra vez: segue-me. E eu digo: eu estou aqui para te seguir. E pela terceira vez, notem bem que Pedro já teve tanta experiência do sobrenatural. Ele viu a multiplicação dos pães, ele andou sobre as águas, ele esteve lá no Monte da Transfiguração, ele
Ele já viu a Jesus 2 vezes, depois de Jesus ter sido ressurreto. E eu gosto de Pedro porque ele é um homem prático. Ele não sabe onde há de encaixar tudo isto que é sobrenatural, e ele não faz um plano próprio. Ele não começa a pensar, eu tive uma palavra profética que disse: sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Talvez seja a hora de eu agora me levantar como líder, não é? Porque sempre tem sido assim, por causa do meu arroz, sou eu primeiro que saio do barco a andar, sou eu que sempre digo aquilo que também não estava bem, mas sou eu que abri a boca. Não. Eu gosto da atitude de Pedro, que ele não sabe o que tem que fazer, mas não inventa a igreja segundo Pedro. Ele diz lá em João, no capítulo 21, vou pescar. Ele é a pessoa mais destacada em liderança. Todos os outros, talvez ele era mais velho do que os outros, mas era o mais impulsionador, etc. E ele não sabe o que tem a fazer e não inventa. Vou pescar. E os outros disseram, inclusive João, eles já estiveram 40 dias a ouvir, alguns dias eles já tinham ouvido sobre o reino de Deus. Tudo isto são coisas sobrenaturais e estão a ser digeridas no espírito deles, eles ainda não sabem como. E então Pedro diz: vou pescar. É melhor ir pescar quando a gente não sabe do que inventar aquilo que não é feito pela mão de Deus. E ele foi pescar, João e os outros estão a pescar com ele. E não pescam nada, não está a sair nada do mar. Custa muito quando a gente trabalha, anda a pescar almas, está a discipular muito bem, a fazer o trabalho de apostolado, a pregar mais aquele sermão do sobrenatural. Não sai nada da água. Entretanto, Jesus aparece na praia, ele põe os pés na praia e começa o fogo. Jesus já pôs os pés na praia de Portugal e já começou a fogueira e ele está a dizer: conforme disse a Pedro e aos que estavam no barco, lançai as redes outra vez. A resposta vem de lá, não sabem nem quem é que está ali. Era uma pessoa. Lançai as redes. Há muitas pessoas que dizem, faz isto, faz aquilo. E naquele momento eles já trabalharam a noite toda. E eles lançaram as redes. E João diz para Pedro: é o Senhor. E Pedro tinha estado a trabalhar, e quando as pessoas trabalham ficam com suor. E de forma prática ele estava só com a roupa interior, não é? E uau! O Senhor está aqui, ele atira-se ao mar, veste-se e atira-se ao mar, porque é um pouco assim, o Senhor aqui, eu estou com a roupa interior apenas, não é? E se nós lermos o resto, nós vamos ver que há uma determinação de qual é o pescado que eles fazem naquele dia. A Bíblia diz que 153 peixes, não peixinhos, eram peixes grandes, porque quando Pedro entra outra vez para ir ajudar eles a trazer as redes, diz lá que a pesca era tão grande
mas que as redes não se partiram. Isto também vai acontecer conosco, porque Deus quer emendar as redes dos nossos relacionamentos. A grande pesca vai ser feita quando Jesus disser, lança as redes outra vez, e a gente lança a rede outra vez, de acordo com a palavra, e Ele faz com que a pesca entre, que a pesca venha. A multidão daqueles que estão no vale da decisão, daqueles que estão doentes, daqueles que sabem que não há opção nenhuma além de Deus, mas eles não têm confiança, eles não pensam que é possível que Deus se interesse deles, porque não têm conhecimento da relação de um Deus amoroso. Já ouviram falar que Deus é amor, mas nunca experimentaram o amor de Deus na realidade. Nunca sentiram o poder de Deus com a realidade a transformar a sua vida, a transformar as suas circunstâncias. Por isso temos que dar atenção aos nossos relacionamentos, porque são a rede na mão da pesca, e é através da rede que Deus vai fazer a grande colheita. A minha mão dada à tua, a tua dada ao outro. Nós é que formamos a rede para a grande pesca. E então diz lá em João, no capítulo 21, e eu quero ler agora alguns versículos, e depois vamos voltar a Colossenses para terminar o pensamento, mas em João, no capítulo 21, nós vemos que Jesus já tinha começado a fazer a fogueira, e diz, trazei também algum peixe, e depois... versículo 14 diz, era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter se ressurgido de entre os mortos. 15, depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, notem bem, depois de terem comido, a confraternização, eles estão todos ali, eles sabem que é Jesus, mas ninguém ousa dizer qualquer palavra. Eles estão em comunhão, eles estão em confraternização. E depois, Jesus pergunta a Pedro, um encontro pessoal. Porquê, Pedro? Porquê que não falou com os outros? Eu acho que porque Pedro era tão atrevido, nenhum dos outros discípulos pulou do barco fora e nadou para a terra. Nenhum dos outros discípulos tinha tido aquela ousadia de pegar numa espada. Pedro era sempre o primeiro a fazer o que estava bem e também a pôr o pé na poça, como as pessoas dizem. Era sempre o primeiro. E é bom ser sempre o primeiro, porque isso mostra prontidão para Deus, e Deus está sempre disposto a um coração voluntário. E então Jesus disse para Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que eles, ou estes? Ele respondeu, sim, Senhor. Isto é muito engraçado. Imagina que o pastor Seth, entre vós, dizia, faz de conta que está aqui uma pessoa que chama João. João, tu amas-me mais que o Paulo? Isto é mesmo uma pergunta cilada, não é? Como é que depois o João e o Paulo se vão dar? Mas tu pensas que és mais do que eu? Quem é que te fez o líder de nós?
Não é assim que a gente se trata uns com os outros. Tens a mania que és sempre o primeiro, sabes tudo, e depois só dizes as neiras, atrapalhas tudo. Não é assim? Vocês não conhecem, isto não é ser humano? Imaginem, é uma situação muito delicada. Jesus, Pedro, tu amas-me mais do que estes? É uma situação muito difícil. E Pedro, ele diz que sim. E o preço para pagar por dizer que sim? E Jesus diz a ele: então, apascenta os meus cordeiros. E há muito que se pode dizer acerca disto, mas eu não tenho tempo para estar a falar sobre isto hoje. Segunda vez, Simão, filho de João, amas-me? Apascenta as minhas ovelhas. Pedro continuava a insistir: sim, eu te amo. Pela terceira vez, Simão, filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus lhe ter perguntado terceira vez: amas-me? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apascenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores mais velho, estenderás as mãos e outros te cingirão e te levará por onde não queres. Disse Jesus isto significando que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. Então disse-lhe: segue-me. Pedro, voltando-se, viu que seguia o discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se reclinara sobre o seu peito e dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo-o, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e deste que será? A dinâmica de irmãos, ok? Jesus diz: faz isto por mim, segue-me, faz isto. E ele: e acerca de João, como é que é isto? Ele é o predileto, é? Porque era ele que estava com a sua cabeça sobre o teu peito. Respondendo-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Mais uma vez, Jesus passa e diz: segue-me, segue-me. E hoje Deus está a passar aqui, Jesus passa aqui e está a dizer a cada um de vós: estou fazendo uma coisa nova em Portugal. Segue-me, é algo sobrenatural. Segue-me, segue-me. Para terminar, vamos a Colossenses e vamos continuar. Leia outra vez o versículo 1, onde diz: se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. O que é que está em cima? Diz Efésios: o reino de Deus, nós estamos sentados em Cristo, em lugares celestiais. Dos lugares celestiais vem o mandado, fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Então, o que é que vem de cima? É o reino de Deus. E pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar
naquilo que Ele está a fazer hoje. E não é automático, porque a pessoa aceitou Jesus, que Cristo vai se manifestar nessa pessoa. É necessário nós chegarmos àquele ponto aonde nós dizemos: eu estou completamente rendido, não só a ser teu aprendiz, teu discípulo, teu apóstolo, aquele que aceita as manifestações sobrenaturais, mas aquele que está disposto a entrar na vontade do reino dos céus, a expressar com a nossa vida o reino dos céus, a expressar com a nossa vida Cristo, o reino dos céus, visto que nós já estamos mortos. Não dar mais lugar àquilo que são as coisas naturais deste mundo, os desejos e as inclinações que são naturais da vida. Em 1 de João fala que há 3 coisas neste mundo, não é? E todo o pecado se está somado nessas 3 coisas. E uma delas é a soberba da vida, aquela coisa de angariar mais, aquela coisa de querer ser autossuficiente e não depender. E para nós entrarmos no reino de Deus e podermos ter a capacidade de manifestar o reino de Deus, aquilo que a Bíblia chama de soberba da vida, aquela autossuficiência. Se eu tivesse mais tempo, eu ia explicar versículo por versículo como isto é que funciona. É preciso nós dizermos: eu deixo isso para trás. Era isto que Jesus estava a dizer a Pedro. Quando eras novo, tu tinhas força, tinhas alento, eras impulsivo, fizeste tanta coisa boa naquele poder que ainda estava em ti, que podias ter em ti. Mas tu vais aprender a andar no poder do meu Espírito. É isto que Jesus está-lhe a dizer noutras palavras. Tu vais aprender a andar no poder da vontade do meu Pai. No jardim, Jesus rendeu a vontade em momento tão doloroso, em que ele poderia ter chamado todos os anjos, mas não chamou. Ele se rendeu, ele tudo entregou em fraqueza. A Bíblia diz que ele foi crucificado em fraqueza, mas exaltado pelo poder do Espírito Santo. E eu estou a falar a fraqueza que está em todos nós, a impossibilidade que está em todos nós. Não depende de tu teres a força, depende de tu te renderes a este reino que vem, a este reino que vem se manifestar em ti. Porque o poder é desse reino, a vontade é desse reino, que é a vontade do Pai. Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. E não é possível nós fazermos a vontade do Pai e a nossa vontade ao mesmo tempo. E eu quero dizer que quando Jesus disse isto a Pedro, durante muito tempo eu lia este versículo como que fosse Jesus estava a dizer que ele ia morrer desse jeito. Não. Com mais tempo eu vos poderia explicar. Durante aqueles dias que Jesus explicava como o reino de Deus funcionava, ele estava falando o que é o reino do Pai, o reino dos céus. E há 3 palavras que eu quero deixar convosco. O propósito de Deus é o reino
dos céus aqui na terra. A vontade de Deus é manifestada através do poder do reino de Deus a se manifestar entre nós. Poder do reino. Para isso, há um processo que tem que acontecer na nossa vida, que é contínuo. O processo com Pedro começou como simpatizante, como aquele que pescava homens, depois tornou-se discípulo, tornou-se apóstolo, tornou-se amigo e mais tarde ele soube o que era ser filho, conforme Jesus. Filhos de Deus, a quem recebeu a Cristo, deu-lhes o poder de ser filhos. E a última palavra é a palavra prazer. Em Efésios 1, 3 em diante, fala do que é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é de contrariar, não é de pedir aquilo que mais te custa, nem é de fazer tu sofreres. A vontade de Deus é, a Bíblia fala, o beneplácito da sua vontade, é o bom prazer da sua vontade. O bom prazer da vontade de Deus para Portugal é que o seu reino venha à terra, porque quando o reino de Deus vem Jesus, que traz paz, que traz alegria, que traz cura ao nosso corpo, há libertação, há bênção neste mundo, há liberdade, há paz na terra. O bom prazer da vontade de Deus para vós. É esta a minha oração para esta igreja, e o tempo acabou, eu não vou poder falar mais, mas no fim do Colossenses 3, 1 a 17, é uma exortação de como nós temos que tratar uns com os outros. Não é uma sugestão, é uma exortação. Irmãos, Deus quer ligar esta igreja a um corpo unido, porque nessa união está a unção, na unção está a glória, e na glória está a atração que vai encher estas cadeiras. A vossa responsabilidade é de pedir a Deus que venha curar. Lá em Colossenses 3 fala tudo, as coisas que uma pessoa tem contra a outra. Eu estou ofendido, vocês vão lá ler. Mas Deus exorta é que haja uma cura total, uma libertação total, para que haja essa união, para que haja a unção, para que desça a glória, para que haja a atração que vai encher estas cadeiras e multiplicar o que Ele quer fazer em vós e através de vós. Pai, obrigada, porque Tu estás conosco e o trabalho que Tu estás a fazer na terra é perfeito, é justo e Tu estás a reinar em nossas vidas. Obrigada pela Tua bênção sobre este corpo, esta igreja local. Em nome de Jesus. Amém.